Olá pessoal, hoje o tema da aula é variação linguística, ou seja, as diversas formas que a gente tem de se expressar. Não existe uma única maneira, não existe apenas uma maneira correta de falar ou de escrever. Isso depende muito do contexto, depende do tipo de texto, depende da pessoa com quem você está conversando, depende da situação social, depende de muitos fatores. E todos esses fatores fazem com que a língua sofra modificações. Essa modificação é que a gente vai chamar de variação linguística. Vamos conhecer as principais? Olha só, a primeira é a variante coloquial. O que é a variante coloquial? É aquela linguagem própria da fala, da conversa. Se você for ao dicionário, você vai ver que colóquio é o mesmo que conversa. Então, quando a gente fala de uma variação coloquial, a gente está falando daquele tipo de linguagem do dia a dia. Por exemplo, quando a gente diz está no lugar de está, tô no lugar de estou, né? Nos textos que você manda aí pelo WhatsApp para um amigo, muitas vezes nos textos publicitários. Então, é uma linguagem que não está muito preocupada com normas gramaticais. É a linguagem do dia a dia, é a linguagem da conversa, é a variação coloquial, a variante coloquial. Nós temos também a variante regional. Essa é aquele jeito de falar que faz com que você identifique o local do indivíduo. Por exemplo, o pessoal do sul do país, os gaúchos, utilizam muito o tu, né? Além de um sotaque muito característico. Então, o uso desse tu é uma marca própria do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, você percebe que o pessoal tem uma espécie de chiado no S, né? Coisa que também acontece, de certa forma, aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Então, é uma característica da região. Em São Paulo, principalmente no interior, nós temos o R retroflexo, aquele R que é chamado de caipira, o R que aparece em palavras como porta, carne, né? Mercado. Então, esse R é uma característica própria ali do Sudeste, também do Centro-Oeste. Então, quando a gente percebe que a linguagem denuncia, de certa maneira, o local em que o indivíduo mora ou em que o indivíduo nasceu, a gente tem ali uma variante regional. Terceiro tipo de variante é a variante social. É aquela que faz com que a gente perceba a classe social do indivíduo. Então a gente percebe, por exemplo, uma linguagem diferente quando conversa com um advogado. Isso é natural. A classe social do indivíduo se reflete na linguagem dele. Também de pessoas que tiveram pouco acesso à escolaridade. Quando você escuta alguém falando problema, por exemplo, então você percebe que ali há uma questão social em jogo, não é? Quando alguém diz, por exemplo, sorvete de frocos, não é? Bicicleta, esse uso do R no lugar do L, isso inclusive tem um nome, rotacismo. Então são marcas muito características da condição social do indivíduo, da variante social. E nós temos a variante de registro, que é aquele tipo de linguagem que varia de acordo com a situação social. Imagine que você está numa entrevista de emprego. Você, obviamente, vai falar de uma determinada maneira. Mas, no fim de semana, você está conversando com o seu amigo num barzinho, falando sobre a entrevista. Será que você fala da mesma maneira? Imagino que não. Então, é a variante de registro, quer dizer, você muda o jeito de falar de acordo com a situação. E existe a variante culta. A variante culta é aquela que tem o prestígio social. É aquela que a gente aprende quando vai à escola. É aquela que você aprende aqui no nosso canal, nas aulas de gramática. A variante culta é aquela que vai ser obrigatória na sua redação do vestibular ou do Enem. É aquela que aparece nos documentos oficiais, na escrita das leis, enfim, é a variante que tem o prestígio social. E, obviamente, é preciso dominá-la também, não para empregá-la em todos os momentos, mas há situações da vida em que a gente precisa dominar a norma culta. Vamos dar uma olhadinha num texto do Carlos Drummond de Andrade, como é que ele trabalhou essa questão da norma culta? Olha comigo o poema Aula de Português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Pois é, o Drummond fala dessas duas linguagens. Uma
tão fácil de falar, aquela que está na ponta da língua, a língua oral, não é? A coloquial. E a outra, na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? É uma referência à variante culta, aquela empregada principalmente nos textos escritos. E aí, eu vou mostrar a você agora uma questão do Enem para você entender como é que isso cai na prova de códigos e linguagens, tudo bem? Veja o texto. Disse, em termos gerais, que é preciso falar a mesma língua. O português, por exemplo, que é a língua que utilizamos. Mas trata-se de uma língua portuguesa ou de várias línguas portuguesas? O português da Bahia é o mesmo português do Rio Grande do Sul? Não está cada um deles sujeito a influências diferentes, linguísticas, climáticas, ambientais? O português do médico é igual ao do seu cliente? O ambiente social e o cultural não determinam a língua? Estas questões levam à constatação de que existem níveis de linguagem. O vocabulário, a sintaxe e mesmo a pronúncia variam segundo esses níveis. Bom, o texto apresenta exatamente o que é a variação linguística, que a gente já explicou a você. As pessoas falam de forma diferente, de acordo com o local, de acordo com a classe social, de acordo com a idade, não é? De acordo com vários fatores. E aí, continuando o quesito. Na fala e na escrita são observadas variações de uso, motivadas pela classe social do indivíduo, por sua região, por seu grau de escolaridade, pelo gênero, pela intencionalidade do ato comunicativo, ou seja, pelas situações linguísticas e sociais em que a linguagem é empregada. A variedade linguística adequada à situação específica de uso social está expressa. Então vamos lá, vamos ver o que diz a letra A. Na fala de um professor ao iniciar a aula no ensino superior. Fala, galerinha do mal, hoje vamos estudar um negócio muito importante. Pense, será que seria adequado um professor de nível superior começar a aula dizendo fala, galerinha do mal? Obviamente haveria uma inadequação linguística aí. A situação social não permite esse tipo de linguagem. Vamos dar uma olhada na letra B. Na leitura de um discurso de uma autoridade pública na inauguração de um estabelecimento educacional. Senhores cidadãos do Brasil, com alegria inauguramos mais uma escola para a melhor educação de nosso país. Imagina só, uma autoridade numa inauguração de um estabelecimento educacional, poderia ser uma escola, uma universidade, e aí o indivíduo diz, senhores cidadãos do Brasil, né? O plural de cidadão é cidadãos, não é cidadões, é cidadãos, com o acréscimo de S apenas. Então, claro que essa seria uma gafe, não é? Você, na inauguração de um estabelecimento educacional, uma autoridade, utilizar um plural errado. Então, não é possível, não é adequado para esse tipo de situação. Vamos dar uma olhada na letra C. No memorando da diretora da escola ao responsável por um aluno. Responsável pelo aluno Henrique, dê uma chegadinha na diretoria da escola para saber o que o seu filhinho anda fazendo de besteira? Pense. Será que na comunicação de uma diretora com o pai de um aluno seria adequada essa linguagem, né? Dê uma chegadinha aqui para ver o que é que o seu filho está fazendo de besteira. Obviamente, uma linguagem extremamente inadequada para a situação comunicativa, não é? Vamos dar uma olhada na letra D agora. Na fala de uma criança, na tentativa de convencer a mãe a entregar-lhe a mesada. Mãe, assim não dá para ser feliz. Dá para liberar minha mesada? Prometo que só vou tirar notão nas próximas provas. Aí você percebe, veja, a criança, aí nem tão criança talvez, pela linguagem, uns 10 anos, né? Se refere à mãe de uma forma muito informal, não dá para ser feliz, dá para liberar a minha mesada. E claro, ela conversando com a mãe é uma situação informal, portanto, esse tipo de linguagem aí seria perfeitamente possível e adequada ao contexto. Olhando ainda a letra E, na fala de uma mãe em resposta ao filho que solicitou a mesada. Então imagina lá, a criança pediu a mesada à mãe e a mãe responderia assim: caro descendente, por obséquio, antecipe a prestação de suas contas a fim de fazer jus ao solicitado. Será que a mãe responderia dessa forma a uma criança? Obviamente que não, a criança não entenderia nada, né? Parece muito mais uma linguagem jurídica e tal, então claro que não é uma linguagem adequada ao contexto. A resposta, portanto, é a letra D. Veja que é uma questão que
procura analisar se você compreende que a língua varia de acordo com a situação social, beleza? Então, de olho em variação linguística, isso é a competência 8 da prova de Códigos e Linguagens. Todos os anos nós temos 2 ou 3 questões relacionadas a isso, tá bom? Olha, qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse nosso site www.professormenelau.com e recomende o nosso canal e seus amigos, youtube.com/curso Menelau. E não se esqueça, a gente leva você à universidade.